Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos. Que alegria estar aqui com vocês, dando início a esse curso Aplicações de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Supondo que a gente esteja num ambiente verdadeiramente inclusivo, eu preciso começar com uma breve audiodescrição. Bom, eu sou uma pessoa branca, com cabelos completamente grisalhos ou brancos, como queiram, e estou aqui na minha sala, ali, em companhia do meu alter ego, minha caricatura, né, que demonstra basicamente um pouco do que eu sou, os suspensórios, né, um gosto por tomar açaí, o sistema DOSVox, olha lá, olha que interessante, né? Bom, meu nome é José Antônio dos Santos Borges e eu sou mais conhecido como professor Antônio Borges, uma pessoa de 70 anos, né, e bem vividos dentro da universidade onde trabalho há quase 50 anos. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou formado em informática e também sou formado em piano, no caso do piano no Conservatório Brasileiro de Música. E tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação. Bom, nessa minha vida acadêmica e nessa vida de trabalho, nos primeiros 20 anos desse meu trabalho, eu atuei como programador de sistemas, em muitas áreas. Sistemas administrativos, software básico para os primeiros microcomputadores que apareceram aqui no Brasil, que foram criados aqui na nossa equipe, computação gráfica, multimídia, e várias outras áreas. E foi assim até que um determinado momento, mais ou menos em 1993, um certo evento redirecionou muito a minha carreira. Tá? E eu fui apresentado a um aluno com deficiência visual, e aí, através desse contato, dando aula para ele, eu consegui entender um pouco sobre o que é a deficiência visual, o que é necessário para fazer com que a pessoa com deficiência visual possa ser bem-sucedida, possa ter mais facilidade para estudar, para conviver com os professores. E aí, a partir desse momento, e nos próximos 30 anos, eu venho me dedicando a criar softwares, criar tecnologia para fazer com que as pessoas com deficiência, e mais especificamente pessoas com deficiência visual, que é a área em que eu tenho atuado mais, possam ter uma vida melhor. E esses sistemas foram utilizados em grande quantidade aqui no Brasil, né? Eu tenho me dedicado a esse tipo de trabalho, desenvolvendo, por exemplo, um sistema que é muito conhecido, o DOSVox, mas outros, Braille Fácil, Microfênix, bom, uma quantidade imensa de sistemas e programas que são utilizados amplamente no nosso país e até fora dele. E a minha vida, claro, que foi influenciada por isso. Eu acabei por conhecer uma linda mulher, deficiente, uma mulher que tem tetraplegia, Lenira, e me casei com ela e vivo feliz, numa comprovação de que quando você tem a deficiência, mas você tem o apoio, você tem tecnologia, você tem amor, você pode fazer muita diferença para as pessoas que têm deficiência. Bom, eu estou aqui na minha casa, aqui com o meu pequeno escritório, ali uma impressora 3D, aqui livros, bom, e computador, E nesse lugar que eu estou, apareceram vários softwares, apareceram várias ideias que foram exploradas e que vão ser, de certa maneira, muitas delas mostradas durante esse curso, né? E esse curso nasceu de uma necessidade urgente. A partir desse contato com pessoas com deficiência, a gente começou a criar uma série de programas e a gente notou que o ensino de matemática era uma área que tinha uma das maiores deficiências no ensino de pessoas cegas e de pessoas com baixa visão. A gente procurou, então, organizar o material, organizar os softwares, muitos criados pela gente, muitos que foram produzidos, inclusive, especialmente para esse curso, outros que vieram de fora,
Mas o nosso objetivo, então, ao criar esse curso, foi orientar novos professores a entender as questões da deficiência visual com o uso de tecnologia na área de matemática. Não é que a gente possa utilizar esse curso para outras finalidades, mas o objetivo é matemática. Então, os alunos, que na verdade são professores, vão aprender técnicas pedagógicas e vão aprender a usar uma série de ferramentas tecnológicas, quase todas na área de computação, ferramentas essas que vão trazer perspectivas novas, perspectivas poderosas no processo de ensino inclusivo. E a inclusão é importante nesse processo, porque a nossa ideia é que as pessoas com deficiência possam interagir com os seus professores e com os seus colegas. A inclusão é uma coisa subjacente que acompanha esse curso. Bom, é importante a gente dizer o seguinte, esse curso é muito interessante, mas é um curso denso, é um curso que tem muito conteúdo. Então, você tem que estar preparada ou preparado para aprender com calma, mas aprender com muita dedicação para você conseguir realmente desenvolver um conjunto de habilidades que certamente vai transformar a maneira com que você ensina matemática, não apenas para quem tem deficiência visual, mas para todos os seus alunos, porque muitas das ferramentas que a gente vai ensinar aqui têm uma aplicabilidade imensa. Dá uma ideia aqui nos tipos de assunto, nas temáticas mais importantes. Tá? Não necessariamente nessa ordem que eu vou falar aqui, mas o conteúdo visa atender às necessidades de um professor de matemática, desde o acolhimento, desde os primeiros momentos da sua vida em conjunto, seja na pré-escola, seja no nível médio, até a universidade. Então, é um curso que não tem um foco específico em termos de faixa etária de alunos, né? Mas a gente procura fazer um apanhado que sirva, claro, com níveis diferentes de intensidade a todas as pessoas que são os alunos com deficiência visual ao aprender matemática. A gente começa com uma ambientação, acolhimento, primeiramente mostrando como é que funciona o ambiente e criando uma comunidade de aprendizagem entre os tutores e os colegas. Em seguida, a gente vai falar sobre as ferramentas básicas, né? O que é usado normalmente no processo de ensino de matemática? Aí a gente vai falar sobre ferramentas tradicionais. Vamos falar sobre Soroban, sobre Ábaco, sobre Multiplano, uma série de ferramentas que existem e que são amplamente usadas já, provavelmente o professor até já conhece. Mas a gente começa do começo, né? Em seguida, a gente vai direto ao ponto mais crucial. Se a gente está pretendendo ensinar matemática e a matemática precisa ser entendida por todo mundo, por todos os alunos, por todos os professores, por todos os colegas, é muito importante que a gente escreva e leia matemática de forma compatível. Um cego tem que escrever matemática, o seu colega tem que ler. O colega tem que escrever matemática e a pessoa cega tem que ler. Então, eu estou falando de escrita matemática acessível. Nós vamos iniciar explorando como a matemática vem sendo escrita ao longo dos milênios e como é que ela sofre uma transformação a partir da era digital. Mas, apesar de ela poder potencialmente sofrer essa modificação, para muitas escolas isso nem existe. Ou seja, continua-se estudando matemática da forma tradicional, né? Então a gente fala assim, não, vamos começar a mudar um pouco isso. E aí a gente vai abordar uma simplicidade no processo de escrita que é produzida por uma tecnologia chamada ASCII-MAT e por ferramentas adequadas para isso, para escrever. Nossa ideia é todas as pessoas, cegas ou não cegas, ao estudar matemática, têm que conviver com o uso do computador. Você vai nas escolas, você não vê crianças escrevendo matemática no computador. Você vê crianças escrevendo num caderno provavelmente quadriculado, coisa assim. Mas você não vê usando o computador. E aqui é o seguinte, tem que usar o computador. É o ferramental básico de acessibilidade. Então a gente vai pegar essa técnica chamada ASCII-MAT, que é uma técnica
de digitação da matemática, mostrando como tornar a escrita matemática um processo prazeroso e, o mais importante, compartilhável entre todas as pessoas. Vamos ver também algumas coisas da escrita com Microsoft Word e outras técnicas, tá? Mas a nossa base, basicamente, vai ser o ASCII-MAT e o INTERMAT, que vão dar potência à escrita matemática, permitindo que ela se torne inclusiva. A matemática foi feita para ser trabalhada no papel, olhada ou tocada, e não para ser lida em voz. Você pega uma fórmula básica, por exemplo, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. É uma fórmula ininteligível para quem está escutando. Então a gente tem um processo de simplificação dessa questão da leitura de textos matemáticos, para que ele possa ser compreendido por uma pessoa com deficiência visual. Então tem um módulo chamado Sonoramat, que é um sistema que converte expressões complexas num sistema de fala inteligível e de forma integrada com diversos ambientes, entre eles o sistema DOS-Vox. Nesse processo de matemática, é importante que a gente tenha o tempo inteiro gosto, prazer de aprender. Aprender matemática tem que ser uma coisa divertida. Então a gente vai explorar e a gente vai criar jogos pedagógicos. Na verdade, os alunos vão criar seus próprios jogos de forma que os seus objetivos pedagógicos sejam melhorados através do uso desses jogos. Então tem algumas ferramentas, entre elas a ferramenta JogaVox, em que a gente aprende a desenvolver atividades interativas, por exemplo, jogos de perguntas e respostas, pequenos desafios lógicos e outras dinâmicas que com certeza vão tornar o aprendizado de matemática uma coisa mais eficaz para todos os alunos, mais prazerosa, mais engajada. Bom, partimos então, depois dessa parte de escrita matemática, jogos, né, nós vamos partir para Braille. Bom, embora a ênfase do curso não seja exatamente o Braille, mas a gente tem que entender que a escrita Braille de matemática ela é muito importante. A gente vai falar de forma geral, fazendo com que o professor do aluno com deficiência visual tenha um pequeno conhecimento da escrita em Braille. E a escrita em Braille é uma coisa que permite uma enorme precisão na escrita em geral. E existe um código de matemática que é chamado Código Matemático Unificado, ou CMU, que pode ser utilizado para escrever matemática de uma maneira bem razoável, mas exige um certo traquejo. E esse traquejo pode ser conseguido de duas maneiras. Para a pessoa com deficiência visual, significa basicamente estudar um conjunto de regrinhas, né, de códigos, de símbolos. Para o professor, não precisa chegar nesse nível. O professor pode usar um sistema de tradução, em que ele entra com um texto e esse texto é automaticamente traduzido para Braille, utilizando o computador, utilizando um software chamado Braille Fácil. E esse software permite a produção de materiais táteis de grande qualidade e utilizando para a saída uma impressora Braille. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos e vamos juntos nessa jornada.